E se eu te dissesse que você pode criar uma vida completamente nova em poucos minutos? Que pode se libertar de décadas de sofrimento acumulado em menos tempo do que leva para tomar um café? Que pode quebrar padrões ancestrais de gerações inteiras num piscar de olhos? Sua mente provavelmente resistiria, porque fomos condicionados a acreditar que transformação real exige anos de terapia, disciplina extrema ou milagres impossíveis. Mas existe um segredo que a ciência moderna não consegue explicar e que a sabedoria ancestral sempre soube. O tempo não é linear quando se trata de cura da alma. Nas Ilhas Sagradas do Havaí, uma mulher extraordinária chamada Morna Nalamaku Simeona descobriu algo que desafia toda a lógica sobre mudança e transformação pessoal. Ela encontrou uma porta interdimensional que existe dentro de cada ser humano, um espaço onde o tempo se dobra, onde décadas de programação podem ser apagadas instantaneamente, onde uma vida inteira pode ser reescrita em questão de minutos. Esse espaço ela chamou de zero. O zero de Morna não é um conceito filosófico abstrato. É um estado real, mensurável, acessível, onde a criação acontece em velocidade divina. É o mesmo espaço onde o universo inteiro foi criado antes da primeira explosão cósmica, onde todas as possibilidades existem simultaneamente, onde o passado não tem poder porque simplesmente não existe. Quando você aprende a retornar conscientemente a esse zero original, você não muda sua vida gradualmente. Você a substitui instantaneamente. Imagine que sua vida atual é como um arquivo corrompido num computador cósmico. Você pode tentar corrigir erro por erro, vírus por vírus, problema por problema, gastando anos de energia e ainda assim nunca conseguir restaurar completamente o sistema. Ou você pode simplesmente pressionar Delete e reinstalar o programa original diretamente da fonte divina. O zero é esse botão de reset universal e Morna descobriu exatamente como acessá-lo. Durante décadas, ela observou que as pessoas gastavam anos tentando consertar suas vidas através de métodos lineares, analisando traumas, processando emoções, mudando comportamentos um de cada vez. Mas ela sabia que existia uma forma mais rápida, mais eficiente, mais poderosa. Uma forma que não dependia de tempo, esforço ou compreensão intelectual. Uma forma que funcionava através da rendição total ao campo quântico de potencial puro, onde todas as soluções já existem. O que você está prestes a descobrir não é mais uma técnica de autoajuda. É um protocolo científico espiritual para acessar a matriz original de sua existência e reescrever sua realidade a partir da programação divina. É a arte de morrer conscientemente para quem você pensa que é e renascer instantaneamente como quem você realmente é. É o segredo de como parar de consertar uma vida quebrada e começar a viver uma vida nova. Morna ensinou que não precisamos compreender nossos problemas para resolvê-los. Não precisamos processar nosso passado para transcendê-lo. Não precisamos nos tornar pessoas melhores. Precisamos simplesmente lembrar que nunca fomos as pessoas limitadas que acreditávamos ser. E essa lembrança pode acontecer num instante, no espaço sagrado entre um pensamento e outro, entre uma respiração e outra, entre quem você foi e quem está prestes a se tornar. Era uma manhã de março de 1984, quando Margaret, uma enfermeira de 47 anos, chegou ao consultório de Morna Simeona, carregando uma vida que parecia não ter mais salvação. 25 anos de casamento haviam terminado numa separação traumática. Seus 3 filhos adolescentes não falavam com ela há meses. Ela havia perdido o emprego devido a problemas emocionais, e uma depressão severa a mantinha medicada há mais de 2 anos. Eu não tenho mais forças para reconstruir minha vida passo a passo, ela disse com a voz quebrada. Preciso de um milagre, ou vou desistir de tudo. Morna a olhou em silêncio por longos minutos, e então disse algo que soou quase cruel na situação. Margaret, sua vida não precisa ser reconstruída. Ela precisa ser substituída. Você não precisa consertar quem você é. Você precisa lembrar quem você realmente é por trás de todas essas histórias. E então explicou algo que mudaria para sempre a compreensão de Margaret sobre tempo, identidade e transformação. Existe um espaço dentro de você, disse Morna,
onde nada disso que você está vivendo jamais aconteceu. Um espaço onde você nunca foi rejeitada, nunca foi inadequada, nunca foi vítima de circunstância alguma. Esse espaço é o zero, sua identidade original antes de qualquer programação, antes de qualquer condicionamento, antes de qualquer história dolorosa. E esse zero está disponível agora, neste exato momento. Morna ensinou Margaret uma prática que levava apenas 5 minutos, mas que prometia resultados que décadas de terapia não haviam conseguido produzir. Feche os olhos, instruiu, e permita-se morrer conscientemente para toda essa história que você acredita ser sua vida. Não tente consertar Margaret, a mulher divorciada. Não tente curar Margaret, a mãe rejeitada. Simplesmente deixe Margaret desaparecer por alguns minutos e torne-se o espaço consciente onde todas as Margarets aparecem e desaparecem. Durante os primeiros minutos, Margaret resistiu. Sua mente se recusava a soltar as identidades que, por mais dolorosas que fossem, eram familiares. Mas Morna a guiou gentilmente. Diga comigo, eu sou responsável por tudo que aparece em minha vida. Sinto muito por carregar essas memórias. Me perdoe por acreditar que essas histórias eram minha identidade verdadeira. Eu amo tudo que precisa ser curado. Sou grata por poder retornar ao zero original. Algo extraordinário aconteceu quando Margaret repetiu essas palavras com sinceridade total. Por um momento que pareceu eterno, ela simplesmente deixou de existir como pessoa problemática e se tornou pura consciência sem conteúdo. Nesse espaço vazio, ela sentiu uma paz que não experimentava há décadas. Não uma paz que vinha de resolver problemas, mas uma paz que existia antes de qualquer problema ter sido criado. Quando ela abriu os olhos 20 minutos depois, Morna perguntou: "Como você se sente?" Margaret ficou em silêncio por um longo tempo, e então disse algo surpreendente. "Eu me sinto nova. Não como se meus problemas tivessem sido resolvidos, mas como se eu não fosse mais a pessoa que tinha esses problemas." Nos dias seguintes, a vida de Margaret começou a se reorganizar de forma aparentemente milagrosa. Não através de esforço ou planejamento, mas através de uma série de sincronicidades que fluíam naturalmente. Seu ex-marido ligou para conversar civilizadamente sobre a divisão de bens. Um dos filhos apareceu em casa querendo se reconciliar. Uma antiga colega ofereceu uma oportunidade de trabalho melhor que a anterior. A depressão simplesmente desapareceu sem medicação adicional. Quando Margaret voltou para ver Morna um mês depois, ela era literalmente uma pessoa diferente. "O que você fez comigo?" perguntou. Morna sorriu. "Eu não fiz nada com você. Eu simplesmente te mostrei como se livrar de quem você não é para que quem você realmente é pudesse finalmente emergir. O zero não cria uma vida nova. Ele revela a vida verdadeira que sempre esteve esperando para ser vivida." Para compreender verdadeiramente a revolução que Morna Simeona trouxe ao mundo, precisamos abandonar completamente nossa compreensão linear sobre identidade, tempo e transformação. A mente ocidental foi condicionada a acreditar que somos entidades fixas, que evoluem gradualmente através de experiências acumulativas. Mas a sabedoria ancestral que Morna canalizou revela uma verdade muito mais poderosa. Você não é uma pessoa que tem experiências. Você é a consciência atemporal, onde todas as experiências aparecem e desaparecem. O zero que ela descobriu não é um vazio negativo ou uma ausência assustadora. É o que os físicos quânticos estão começando a chamar de campo de potencial puro. Um espaço onde todas as possibilidades existem simultaneamente, antes de qualquer uma delas se manifestar como realidade específica. É o mesmo espaço onde o universo inteiro existia antes do Big Bang, pregnante de infinitas potencialidades, esperando o momento certo para explodir em criação. Imagine que sua consciência é como uma tela de cinema cósmica, onde o filme da sua vida está sendo projetado. Você se identificou tanto com o filme, com os personagens, dramas, tramas, que esqueceu completamente que é a tela. A tela nunca é afetada pelos filmes que são projetados nela. Guerras podem explodir na tela, romances podem florescer, tragédias podem se desenrolar, mas a tela permanece sempre pura, intocada, infinitamente receptiva a qualquer nova projeção.
O zero de Morna é a redescoberta de que você é a tela, não o filme. E quando você se reconhece como a tela, você percebe que pode mudar o filme instantaneamente. Não precisa editar frame por frame, cena por cena. Você simplesmente para a projeção atual e carrega um filme completamente novo da biblioteca infinita de possibilidades que existe no campo quântico da consciência pura. Mas aqui está o aspecto mais revolucionário do ensinamento de Morna. Você não precisa saber qual filme quer assistir. Quando você retorna ao zero através das 4 chaves sagradas, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, você não está pedindo para a vida se tornar algo específico. Você está se esvaziando completamente de qualquer agenda pessoal e permitindo que a inteligência divina escolha e projete o filme perfeito para sua evolução máxima. Sinto muito é o reconhecimento de que você carregou identidades limitadas que nunca foram sua verdade. Me perdoe é o pedido à fonte divina para perdoar você por ter esquecido sua natureza verdadeira. Eu te amo é a energia que dissolve instantaneamente qualquer resistência à transformação. Sou grato é a frequência que magnetiza milagres do campo infinito de possibilidades. Quando essas 4 frases são ditas com total sinceridade e rendição, elas criam o que Morna chamava de vórtice de reset cósmico. É como pressionar simultaneamente todas as teclas de comando que reinicializam o sistema operacional da sua realidade. Em questão de minutos, décadas de programação limitante podem ser apagadas e substituídas pela programação original da sua alma. Morna descobriu que esse processo funciona porque opera numa dimensão onde o tempo não é linear. No zero, passado e futuro colapsam no eterno presente onde toda cura, toda transformação, toda criação acontece instantaneamente. É por isso que mudanças que pareceriam impossíveis na realidade tridimensional se tornam naturais na realidade da consciência pura. O mais belo é que esse zero não é um lugar para onde você precisa viajar. É onde você sempre esteve, mas havia esquecido. Cada vez que você retorna conscientemente a esse espaço, você não se torna alguém diferente. Você simplesmente para de fingir ser alguém que nunca foi e permite que sua natureza divina original se expresse sem os filtros distorcidos das identidades condicionadas. Agora você pode estar se perguntando: como posso aplicar essa sabedoria aparentemente mística às questões práticas e urgentes da minha vida cotidiana? Como usar o poder do zero para transformar situações concretas, como relacionamentos destrutivos, bloqueios financeiros, problemas de saúde, ou padrões viciosos que parecem ter controle total sobre minha existência? A beleza revolucionária do método de Morna é que ele pode ser aplicado instantaneamente a qualquer situação, por mais complexa ou enraizada que pareça. O segredo está em compreender que você não vai resolver o problema. Você vai transcender a identidade que acredita ter o problema. Em poucos minutos, você pode sair do personagem limitado que está vivenciando a dificuldade e entrar no espaço criativo onde soluções infinitas estão disponíveis. Imagine que você está enfrentando uma crise financeira que te consome há meses. Normalmente, você passaria horas analisando gastos, procurando estratégias, tentando controlar variáveis externas. No método do zero, você faz algo completamente diferente. Você para por 5 minutos e conscientemente abandona a identidade de pessoa com problemas financeiros. Você diz para o universo: sinto muito por carregar essa identidade de escassez. Me perdoe por acreditar que sou limitado financeiramente. Eu amo essa parte de mim que tem medo de não ter o suficiente. Sou grato por poder retornar ao zero, onde a abundância é minha natureza original. Você não está pedindo dinheiro. Você está se esvaziando da crença de que é alguém que precisa de dinheiro. No zero, você não é rico nem pobre. Você é o espaço consciente onde tanto abundância quanto escassez podem aparecer. E desse espaço, a inteligência divina pode criar manifestações que sua mente limitada jamais conseguiria conceber. O mesmo princípio se aplica aos relacionamentos. Quando você está em conflito com alguém que ama, ao invés de tentar convencer, defender-se ou mudá-los, você retorna ao zero por alguns minutos. Sinto muito pelas memórias em mim que estão criando esse conflito.
Me perdoe por projetar minhas dores não curadas nessa pessoa. Eu amo tanto essa pessoa quanto as partes feridas de mim que estão reagindo. Sou grato por poder limpar isso pelo bem de nós dois. Você não está tentando consertar o relacionamento. Você está se tornando o espaço onde um relacionamento verdadeiramente harmonioso pode emergir naturalmente. Quando você não é mais alguém em conflito, as dinâmicas relacionais se reorganizam automaticamente em frequências mais elevadas. Para questões de saúde, a prática é igualmente poderosa. Ao invés de lutar contra sintomas ou identificar-se como pessoa doente, você retorna ao zero. Sinto muito por qualquer desarmonia em meu sistema. Me perdoe por carregar padrões que criaram esse desequilíbrio. Eu amo meu corpo e todas as memórias que precisam ser curadas. Sou grato por poder retornar ao estado original de saúde perfeita, que é minha natureza divina. A chave é compreender que você não está negando a realidade dos sintomas. Você está transcendendo a identidade limitada que se vê como vítima de circunstâncias e retornando ao espaço criativo onde cura milagrosa é possível. No zero, seu corpo lembra sua capacidade natural de autorregeneração e equilíbrio perfeito. Morna ensinava uma prática simples que pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer momento. Quando você se encontrar identificado com qualquer limitação, seja emocional, financeira, física ou relacional, pare imediatamente e pergunte: quem está experienciando essa limitação? Então perceba que essa pessoa limitada é apenas uma máscara temporária. Respire fundo. Diga as 4 frases sagradas com total sinceridade e permita-se dissolver de volta ao zero por 3 a 5 minutos. Quando você retornar à atividade normal, observe como a situação se reorganiza de formas que você nunca teria imaginado. A prática não exige fé cega nem compreensão completa. Exige apenas disposição para experimentar a possibilidade de que você é muito mais vasto do que qualquer história que conta sobre si mesmo. Existe uma profundidade no ensinamento de Morna sobre voltar ao zero que toca camadas muito além do mental ou emocional. Ela não estava ensinando apenas uma técnica de resolução de problemas, estava revelando o segredo fundamental da criação consciente, o mesmo mistério que os mestres espirituais de todas as tradições guardaram durante milênios. Você não é um ser humano tentando ter experiências espirituais. Você é um ser espiritual tendo uma experiência humana temporária. Quando você compreende verdadeiramente isso, não apenas intelectualmente, mas com cada célula do seu ser, algo extraordinário acontece. Você para de tentar consertar sua vida e começa a criar sua realidade. Você para de reagir às circunstâncias e começa a originar experiências. Você para de ser vítima do tempo e se torna o espaço atemporal onde o tempo se desdobra de acordo com sua intenção divina. O zero de Morna é simultaneamente o ponto de partida e o destino final de toda a jornada espiritual. É o lugar onde você existia antes de esquecer quem era, e é o lugar para onde você retorna quando se lembra. É o lar original da sua alma, o útero cósmico onde toda a criação gestou antes de nascer, o silêncio pregnante de onde emerge toda a sinfonia da existência. Mas talvez o aspecto mais tocante dessa revelação seja descobrir que você nunca realmente saiu do zero. Todas as experiências de separação, limitação, sofrimento, foram como sonhos acontecendo dentro da consciência pura que você sempre foi. Você é como alguém que dormiu e sonhou que era um mendigo, acordando para descobrir que sempre foi um rei. O reino sempre foi seu. Você apenas esqueceu temporariamente que sabia onde estavam as chaves. Morna dizia que o maior sofrimento humano não vem das circunstâncias difíceis, mas do esquecimento de nossa natureza divina. As pessoas sofrem, ela explicava, não porque a vida é difícil, mas porque acreditam que são pequenas demais para lidar com a grandeza da vida. Quando você retorna ao zero, você não resolve seus problemas. Você cresce até um tamanho onde os problemas se tornam insignificantes. É como a diferença entre tentar drenar o oceano com um balde ou perceber que você sempre foi o oceano. Quando você se identifica com o balde, cada onda parece uma ameaça. Quando você se reconhece como o oceano,
Você percebe que você é a fonte de todas as ondas e pode criar ou dissolver qualquer uma delas à vontade. E talvez, neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, algo dentro de você já esteja reconhecendo essa verdade ancestral. Talvez você esteja sentindo uma ressonância profunda, uma memória celular despertando, uma saudade de casa que você nem sabia que carregava. Talvez uma parte de você, a parte que nunca esqueceu, esteja sussurrando: sim, eu lembro. Eu sempre soube que era maior que essas histórias que conto sobre mim. Isso não é coincidência. É o zero em você reconhecendo o zero que está sendo descrito. É sua alma redescobrindo sua própria imensidão através das palavras que falam diretamente ao que você sempre foi por trás de todas as máscaras. É a inteligência divina dentro de você confirmando que chegou a hora de parar de brincar de ser pequeno e assumir finalmente sua magnitude real. A transformação mais profunda não acontece quando você se torna alguém diferente. Acontece quando você para de fingir ser alguém que nunca foi. E esse momento de parar pode durar apenas alguns minutos, mas seus efeitos se estendem por toda a eternidade, reorganizando não apenas sua vida atual, mas todas as vidas possíveis que estavam esperando para serem vividas através de você. Se estas palavras despertaram algo profundo em seu coração, se você sentiu uma agitação, um reconhecimento, ou mesmo uma resistência que indica que verdades importantes estão sendo tocadas, eu te convido a compartilhar nos comentários o que está se movendo dentro de você. Conte-nos sobre momentos em que você sentiu sua verdadeira imensidão, ainda que brevemente. Compartilhe suas experiências de voltar ao espaço original, onde os milagres são naturais. E continue conosco nessa jornada, porque juntos estamos lembrando quem realmente somos, por trás de todas as identidades temporárias. As transformações mais extraordinárias através do retorno ao zero de Morna acontecem quando as pessoas finalmente se permitem morrer conscientemente para identidades que carregaram a vida inteira, descobrindo que por trás dessas máscaras existia um ser de poder ilimitado esperando para emergir. Deixe-me compartilhar algumas histórias que ilustram esse renascimento instantâneo da alma humana. Daniel era um executivo de 44 anos que havia construído uma carreira brilhante, mas vivia em constante estado de ansiedade e insatisfação. Ele tinha tudo o que sempre quis: posição, dinheiro, reconhecimento, mas se sentia vazio por dentro. Passei décadas me tornando alguém que o mundo admirasse, ele disse a Morna. Mas agora não sei mais quem eu realmente sou por trás dessa persona profissional. Durante uma sessão de 5 minutos de retorno ao zero, Daniel se permitiu dissolver completamente a identidade de executivo bem-sucedido e retornar ao espaço onde existia antes de qualquer conquista ou fracasso. Quando emergiu dessa experiência, ele disse algo surpreendente. Pela primeira vez em décadas, me sinto real. Não melhor, não pior, apenas real. Nas semanas seguintes, Daniel tomou decisões que sua personalidade anterior jamais conseguiria. Reduziu sua carga de trabalho, passou mais tempo com a família e começou a perseguir uma paixão artística que havia abandonado na juventude. Sua produtividade profissional não apenas se manteve, mas melhorou, porque agora vinha de inspiração genuína ao invés de compulsão ansiosa. Maria Fernanda era uma mãe de 3 filhos que se perdera completamente na identidade maternal. Durante 15 anos, ela não conseguia lembrar quem era antes de ter filhos, quais eram seus sonhos pessoais, que mulher existia por trás do papel de cuidadora. Quando praticou o retorno ao zero pela primeira vez, ela resistiu. Como posso abandonar minha identidade de mãe? Isso não seria egoísmo? Morna explicou que ela não estava abandonando o amor pelos filhos. Estava transcendendo a prisão de ser apenas mãe para redescobrir a mulher completa que podia amar a partir da plenitude. Durante a prática, Maria Fernanda se permitiu temporariamente não ser responsável por ninguém, não cuidar de ninguém, simplesmente existir como consciência pura. Quando retornou, ela chorou, não de tristeza, mas de alívio. Eu me encontrei, disse. Descobri que posso ser uma mãe ainda melhor quando não sou apenas mãe. Nos meses seguintes, ela voltou a estudar, desenvolveu hobbies próprios e, curiosamente, seus filhos se tornaram mais independentes e seguros,
como se a liberdade dela tivesse dado permissão para eles também se expandirem. A história mais tocante talvez seja de Antônio, um homem de 67 anos que carregava uma amargura profunda desde que foi traído pelo sócio comercial 30 anos antes. Ele havia perdido tudo o que construiu e nunca conseguiu superar a raiva e o ressentimento. Essa traição me define, ele disse. Não sei quem eu seria se não fosse o homem que foi injustiçado. Durante o retorno ao zero, Antônio se permitiu morrer temporariamente para a identidade de vítima de traição e retornar ao espaço onde nunca havia sido ferido por ninguém. Foi uma experiência profundamente libertadora. Descobri que existe uma parte de mim que nunca foi tocada por aquela situação, ele relatou. Uma parte que é completa independente de qualquer coisa que alguém faça ou deixe de fazer. 3 décadas de amargura se dissolveram em 15 minutos de prática. Antônio ligou para o antigo sócio na semana seguinte, não para confrontá-lo, mas para agradecer por ter sido o catalisador que o levou a descobrir sua verdadeira invulnerabilidade. Mas talvez a transformação mais dramática tenha sido de Sofia, uma jovem de 28 anos que lutava contra vícios há mais de 10 anos. Ela havia tentado inúmeros tratamentos, terapias, programas de recuperação, mas sempre recaía. Eu sou uma viciada, era sua identidade central. É quem eu sou. Quando Morna a ensinou a retornar ao zero, Sofia inicialmente protestou. Como posso abandonar essa identidade se ela é tão real? Morna explicou que ela não estava negando a realidade do vício. Estava descobrindo a realidade maior que existia antes e depois do vício. Durante a prática, Sofia se permitiu temporariamente não ser a mulher que luta contra substâncias, e simplesmente ser consciência pura sem qualquer história de dependência. Foi como lembrar de quem eu era aos 5 anos de idade, ela disse. Pura, inocente, completa. Essa experiência de 5 minutos se tornou o ponto de virada que anos de tratamento não conseguiram criar. Sofia não parou de usar substâncias através de força de vontade. Ela simplesmente perdeu o interesse porque havia redescoberto fontes muito mais poderosas de plenitude interior. Morna Simeona, em sua sabedoria prática, desenvolveu protocolos específicos para tornar o retorno ao zero acessível a qualquer pessoa, independente de sua experiência espiritual ou compreensão esotérica. Ela sabia que a humanidade moderna precisava de métodos precisos e eficientes para acessar transformação instantânea no meio das demandas do cotidiano. Vamos explorar essas ferramentas sagradas que podem revolucionar sua existência em poucos minutos. A técnica dos 5 minutos para a criação de vida nova é o núcleo de todo o sistema. Encontre um lugar onde possa sentar confortavelmente sem interrupções. Feche os olhos e comece com 3 respirações profundas para centrar sua atenção. Então declare em voz alta ou mentalmente: eu escolho morrer conscientemente para quem eu penso que sou e renascer como quem eu realmente sou. Dissolução da identidade. Permita-se temporariamente abandonar todas as identidades que normalmente carrega. Não sou profissional, não sou pai, mãe, não sou velho, jovem, não sou rico, pobre, não sou espiritual, material. Simplesmente repita: eu não sou nenhuma história que conto sobre mim mesmo. Eu sou o espaço onde todas as histórias aparecem e desaparecem. Responsabilização total. Assuma responsabilidade absoluta por tudo que existe em sua vida atual, sem julgamento ou análise. Eu sou responsável por toda a realidade que experimento. Sinto muito por carregar memórias que criaram limitações. Sinto muito por qualquer dor que causei a mim mesmo ou outros através de inconsciência. Pedido de perdão divino. Conecte-se com o aspecto divino dentro de você e peça perdão genuíno. Divino em mim, me perdoe por ter esquecido minha natureza verdadeira. Me perdoe por ter acreditado que eu era limitado. Me perdoe por ter resistido à minha própria grandeza por tanto tempo. Transmutação através do amor. Envie amor incondicional para tudo que precisa ser curado, transformado ou liberado. Eu amo todas as partes de mim que acreditaram ser inadequadas. Eu amo todas as experiências que me trouxeram até este momento. Eu amo o processo divino que agora transforma tudo em perfeição. Gratidão e entrega. Complete o ciclo com gratidão profunda e entrega total.
Sou grato por esta oportunidade de renascimento. Sou grato por ser um canal através do qual o Divino cria milagres. Entrego minha vida completamente à sabedoria infinita, que sabe melhor que eu o que é perfeito para minha evolução. Ferramenta de emergência. Reset de 30 segundos. Para situações de crise onde você não tem 5 minutos disponíveis, use este protocolo ultra rápido. Respire fundo uma vez e declare mentalmente: eu escolho sair desta identidade limitada agora. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Divino, assuma o controle desta situação. Então permaneça em receptividade total por 20 segundos, observando qual impulso ou inspiração emerge. Técnica do espelho quântico. Olhe-se nos olhos no espelho e declare: eu liberto você de toda a história limitante. Eu te vejo como o ser divino que você realmente é. Sinto muito por qualquer forma que você foi limitado. Me perdoe por não ter reconhecido sua magnificência antes. Eu te amo incondicionalmente. Sou grato por você ser meu veículo para experimentar a divindade. Faça isso por 2 minutos pela manhã e 2 minutos à noite. Prática da pergunta dissolutiva. Sempre que se encontrar em sofrimento ou limitação, pare e pergunte: quem está sofrendo? Quem está limitado? Continue perguntando até perceber que a pessoa que sofre é apenas uma identidade temporária. Então declare: eu escolho parar de ser essa pessoa agora e retornar ao zero onde apenas paz existe. Protocolo de manifestação instantânea. Quando quiser criar algo novo, ao invés de visualizar o resultado desejado, primeiro se esvazie completamente de qualquer agenda. Eu não sei o que quero. Eu não sei o que é melhor para mim. Eu me torno um canal vazio para que o Divino manifeste através de mim o que é perfeito para minha evolução e serviço. Permaneça nessa receptividade por 3 minutos. Então haja a partir da primeira inspiração que surgir. A chave para todas essas práticas é a sinceridade total. Não são palavras mágicas. São portais de consciência que funcionam através da genuinidade do seu comprometimento em transcender limitações e abraçar sua natureza divina original. A verdadeira magia do retorno ao zero acontece quando deixa de ser uma prática ocasional e se torna sua forma natural de navegar pela existência. É a diferença entre visitar um templo esporadicamente e transformar sua vida inteira numa oração contínua. Quando você integra o zero ao seu estilo de vida, cada momento se torna uma oportunidade de escolher conscientemente quem você quer ser. Cada desafio se torna um convite para transcender identidades limitadas e abraçar possibilidades infinitas. Viver no estado de reset perpétuo significa desenvolver a capacidade de se reinventar constantemente ao longo do dia. A cada hora, pergunte-se: quem eu estou sendo agora? Essa identidade está me servindo ou me limitando? Se perceber que está identificado com alguma limitação, pressa, irritação, preocupação, carência, imediatamente inicie um mini reset. Eu escolho parar de ser essa pessoa agora. E retorne ao zero por 30 segundos. A prática da morte consciente diária é fundamental. Toda noite, antes de dormir, conscientemente dissolva todas as identidades que assumiu durante o dia. Hoje eu morri para ser o profissional estressado, o pai preocupado, a pessoa com problemas financeiros. Eu retorno ao zero onde apenas minha natureza divina existe. Toda manhã, ao acordar, permita que as identidades necessárias para o dia surjam naturalmente da consciência pura, sem se apegar a elas. Relacionamentos como oportunidades de zero transforma cada interação em prática espiritual. Antes de conversas importantes, relacionamentos íntimos ou situações sociais desafiadoras, retorne ao zero. Eu escolho não ser ninguém específico nesta interação. Permito que o divino se expresse através de mim da forma que for mais benéfica para todos os envolvidos. Você descobrirá que suas palavras ficam mais sábias, suas reações mais compassivas, sua presença mais curativa. Desenvolva reflexos de zero, respostas automáticas de transcendência identitária. Quando alguém o critica, ao invés de se defender como pessoa atacada, instantaneamente retorne ao zero. Quem está sendo criticado? É apenas uma identidade temporária. Eu escolho não ser essa pessoa agora.
Quando recebe elogios, evite se identificar como pessoa especial. Quem está sendo elogiado? Isso está fluindo através de mim, não vem de mim. Trabalho como serviço do zero revoluciona sua vida profissional. Antes de iniciar qualquer atividade laboral, declare: eu não sou alguém que trabalha para ganhar dinheiro. Eu sou um canal através do qual a inteligência divina serve o mundo. Mostrem-me como ser útil da forma mais elevada. Você descobrirá que o trabalho se torna effortless, criativo e abundantemente recompensado. Para decisões a partir do zero, abandone completamente a pessoa que tem preferências e medos. Eu não sei o que escolher porque eu não sou alguém que precisa de resultados específicos. Divino, mostre-me qual escolha serve à evolução máxima de todos os envolvidos. As decisões que emergem desse espaço são sempre surpreendentemente sábias e beneficiam dimensões que você nem conseguia imaginar. Saúde do zero significa parar de se identificar como pessoa com problemas de saúde e retornar ao estado original de perfeição. Eu não sou alguém doente. Eu sou consciência divina temporariamente, experienciando desequilíbrio. Permito que meu corpo se lembre de sua capacidade natural de saúde perfeita. Combine isso com tratamentos médicos apropriados, mas a partir da identidade de ser divino colaborando com a cura, não vítima lutando contra a doença. Crie rituais de zero throughout the day. Ao acordar, quem vou escolher ser hoje? Antes das refeições. Quem está comendo? Permito que este alimento nutra minha natureza divina. No trânsito, quem está dirigindo? Sou um canal de paz, movendo-se através do mundo. Antes de dormir, quem viveu este dia? Entrego todas as experiências ao divino e retorno ao zero eterno. A prática mais avançada é viver como zero permanente. Manter continuamente a consciência de que você é o espaço atemporal onde todas as identidades temporais aparecem e desaparecem. Você trabalha, se relaciona, resolve problemas, mas sempre a partir do reconhecimento de que você é muito maior que qualquer papel que esteja desempenhando. E aqui eu faço um convite especial. Compartilhe conosco sua jornada de retorno ao zero. Que identidades você descobriu que estava carregando desnecessariamente? Que transformações você experimentou quando se permitiu morrer conscientemente para quem pensava que era? Como a prática do zero tem reorganizado sua vida cotidiana? Deixe nos comentários suas experiências, seus insights, suas perguntas. Estamos todos juntos nesta aventura de redescobrir nossa natureza divina original e viver a partir dessa verdade transformadora. Chegamos ao final desta jornada juntos, mas na verdade chegamos ao começo de tudo, porque o que você recebeu hoje não foi informação para ser guardada na mente. Foi uma chave mestra que abre a porta para dimensões de existência que você talvez tenha esquecido que possuía o direito de habitar. O segredo de voltar ao zero e criar uma vida nova em poucos minutos não é uma técnica para ser praticada ocasionalmente. É um convite para viver a partir de sua natureza verdadeira todos os dias, em cada momento, com cada respiração. Neste instante sagrado, enquanto estas palavras ainda ecoam em sua alma, você tem uma oportunidade que poucos seres humanos conseguem reconhecer. A chance de escolher conscientemente quem você quer ser a partir de agora. Não quem você vai se tornar depois de anos de evolução gradual, mas quem você vai escolher ser nos próximos 5 minutos de sua existência. Feche os olhos comigo por um momento e sinta o peso de todas as identidades que você carregou até aqui. Sinta o cansaço de ter tentado ser tantas pessoas diferentes, de ter lutado para sustentar máscaras que nunca foram sua face verdadeira. Sinta a exaustão de ter tentado consertar uma vida que talvez nunca tenha precisado de conserto, apenas de lembrança de sua magnificência original. Agora, com toda a coragem do seu coração, com toda a fé da sua alma, permita-se morrer conscientemente para todas essas identidades limitadas. Não com medo, mas com gratidão por terem te servido até este momento de despertar. Diga para elas com amor: obrigado por me protegerem quando eu não sabia que era indestrutível. Agora eu lembro quem sou, e vocês podem descansar. Respire profundamente e sinta-se dissolvendo de volta ao zero, não como um vazio assustador, mas como um espaço infinito de possibilidades puras.
Sinta-se retornando ao útero cósmico, onde toda a criação gestou antes de nascer. Permita-se ser temporariamente nada específico, ninguém em particular, apenas consciência pura, sem forma, sem história, sem limitações. E agora, neste espaço sagrado, permita que uma nova versão de você emerja naturalmente. Não uma versão que você força com a mente, mas uma que floresce espontaneamente quando você para de resistir à sua própria grandeza. Sinta essa nova identidade se formando, não como alguém que você deve se tornar, mas como alguém que você sempre foi por trás de todas as máscaras. Esta nova versão de você não carrega os medos antigos, não repete os padrões limitantes, não se identifica com as histórias de escassez ou inadequação. Esta versão sabe que é um canal direto da inteligência divina, um ponto focal, através do qual o universo se experimenta em forma humana, uma expressão única e irrepetível do amor incondicional, que é a substância de toda a existência. Quando você abrir os olhos daqui a pouco, você não será mais a mesma pessoa que começou a ler este texto. Você terá morrido e renascido conscientemente. Você terá retornado ao zero e permitido que uma vida completamente nova emergisse de possibilidades que sempre estiveram disponíveis, mas que você não conseguia acessar enquanto estava identificado com limitações. Agora leve essa consciência para o mundo. Viva cada dia como um ser recém-nascido descobrindo milagres em cada momento. Aproxime-se de cada desafio como um Deus disfarçado de humano, curioso para ver que soluções criativas podem emergir do espaço infinito de sua verdadeira natureza. Relate-se com cada pessoa como um aspecto de você mesmo, reconhecendo que todos somos expressões temporárias da mesma consciência una, explorando infinitas possibilidades de autoexperiência. Que o ensinamento de Morna continue florescendo através de você, transformando não apenas sua vida, mas tocando silenciosamente a vida de todos que têm o privilégio de estar em sua presença. Que cada pessoa que cruze seu caminho sinta, sem saber porquê, um pouco mais de esperança, um pouco mais de possibilidade, um pouco mais de lembrança de sua própria divindade. E lembre-se sempre, você não veio ao mundo para ser mais uma pessoa comum vivendo uma vida comum. Você veio para ser um lembrete vivo de que milagres são naturais, de que transformação instantânea é possível, de que cada ser humano carrega dentro de si o poder de retornar ao zero e criar mundos novos com o poder puro de sua escolha consciente. O zero não termina aqui. Ele começa agora, em você, como você, através de você, irradiando para toda a existência que está esperando ser lembrada de sua verdadeira natureza divina e de sua capacidade infinita de criação consciente.